Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Feliz mais uma vez por estar com vocês. Agradeço a Deus. Mantive-me um pouco afastada por conta da minha enfermidade, do meu esposo, mas graças a Deus estamos aqui novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 13, que é a última lição da nossa revista. E o tema dessa aula, dessa lição, é exaltação ao amor na família. E nós vamos abordar essa exaltação a esse amor exatamente no livro de Cântico dos Cânticos. O texto áureo está em Cânticos, capítulo 8, versículo 7, que diz: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, estamos encerrando aqui os livros poéticos que estudamos, né, nesse trimestre, e estamos encerrando com Cantares. Então, o livro de Cantares é de autoria de Salomão, né? Ele é um livro curto, ele tem 8 capítulos e tem 101 versículos. E foram todos escritos por Salomão, o homem mais sábio, né, que a Bíblia já descreveu. Então, e a data desse livro, provavelmente Salomão escreveu Cantares durante a primeira parte do seu reinado. Isso colocaria a data de composição por volta de 965 a.C. Então, é um livro muito antigo, né, como a Bíblia, mas traz pra gente coisas muito atuais, né? O cenário do livro, ele é organizado em cenas que envolvem 3 personagens, né, principais. A esposa, que é a Sulamita, o esposo, que é Salomão, e um coro formado pelas filhas de Jerusalém. O livro ele precisa ser lido como sendo um poema. É mesmo um poema, né? Um poema de amor, muito romantismo, né? Repleto de linguagem metafórica oriental. E essa linguagem ela vai retratar o cortejo e o casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão, né? O texto apresenta alegrias, apresenta as emoções, apresenta as dificuldades, os sofrimentos e as surpresas do amor no casamento. Então, esse livro ele vem trazer para a vida do casal, para dentro do casamento, todas essas nuances, não é? Os eruditos, né, do Antigo Testamento, eles são unânimes em considerar de forma alegórica Israel como a noiva do Senhor. Lá em Oséias, ele diz bem claramente, Oséias 2, 19 e 20: e me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. E me casarei contigo em fidelidade, e tu reconhecerás o Senhor. Não é? Ele coloca a igreja, né, como sendo a esposa, e expressa o amor de Deus pela sua igreja. Como Deus ama, como Ele cuida, como Ele zela por esse amor, né? Então isso é muito maravilhoso e a gente tem coisas muito deliciosas de ler, de meditar, de praticar, né? Dentro de Cantares.
É muito bom, né? O noivo, ele compara a noiva, né, às éguas do Egito, né? Esses animais eram símbolos de energia, de formosura e força. Se meu marido for dizer isso para mim agora, você é mais linda do que as éguas do Egito, eu não vou entender, porque eu não vivi nesta época, né? Mas nessa época, isso era um elogio maravilhoso, porque as éguas do Egito eram mais formosas e também era símbolo de força. Então era o maior elogio que uma mulher poderia receber na época. Tanto é que a sabedoria de Salomão, né? De colocar isso, né? Para noiva, para sua noiva, né? Coisa linda. A atividade da noiva pastora de rebanhos lhe deixava com uma aparência talvez destoante, porque as pastoras de rebanhos eram queimadas do sol, passavam muito tempo no sol, né? E lá no capítulo 1, no versículo 5, enfatiza isso, diz assim: estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Então, a preocupação da noiva é estar bela para o seu amado. Isso é uma preocupação nossa como namoradas, como esposas, né? De nos manter bela para o nosso namorado, para o nosso noivo, para o nosso esposo, né? Isso traz uma energia muito grande para a gente, para nós que somos mulheres. Então, a gente deve se sentir bela. Nós somos belas. Nós estudamos lá no Ministério Feminino, belas aos olhos de Deus. E é isso que devemos ser, nos sentir assim, belas aos olhos de Deus. Porque quando a gente se sente bela aos olhos de Deus, nós sentimos belas para todos os olhos, né? Lá no capítulo 1, no versículo 3, ele compara o verdadeiro amor a um banquete. É um cortejo, né? Um cortejo que ele faz, capítulo 1, do capítulo de 1 a 3, não do versículo, do capítulo de 1 a 3, ele compara o amor a um cortejo, que o casamento ele deve ser celebrado, ele deve ser reverenciado, ele deve ser curtido pelo casal, deve ser romântico, deve ser celebrado. O casamento deve ser celebrado, né? Tão lindo da gente ver os casais celebrando as bodas. É a coisa mais linda. Sabe o que é isso? É que eles valorizam o seu casamento. E esse casamento é motivo de muita celebração e de muita alegria, não é? E também há uma comparação do casamento como melhor que um banquete servido em vinho. Lá no capítulo 1, no versículo de 4 a 7, diz assim: leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que vinho. É com toda razão que te amam, né? O amor, ele é celebrado, ele é reverenciado, ele é vivido, ele é festejado, né? Isso é a essência, né, daqui de Cantares. Então, quando vocês forem ler Cantares, deve ser lido com os dois. Façam essa leitura, casais, juntos, de Cantares, né? Que vocês vão sempre querer estar bonitos um para o outro, né? Vivenciar esse romantismo, não é? Que nos embeleza, é um alimento para o nosso casamento, né? E também o noivo, né? Diz a noiva, lá no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10, diz assim: dize-me tu,
a quem meu coração ama, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros como uma mulher coberta com véu? Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas, e cuida dos teus cabritos junto às tendas de pastores. Eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares. Que coisa linda, né? Que coisa romântica, né? As éguas da carruagem de Faraó. Coisa linda, coisa linda. É muito bonito mesmo, porque o contexto aqui era assim, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais éguas de carruagem, né? Mas nós temos Jaguar, nós temos a Ferrari, né? Que a gente poderia ser. Bem que a gente poderia receber um elogio assim. Brincadeirinha. Também, na questão do cotidiano do casal, esses elogios, eles são declarações de amor, né? Você elogiar a beleza de sua esposa, você esposa elogiar seu marido, isso faz parte do cotidiano do casal. Então, muitos casais, depois que consomem os casamentos, esquecem de elogiar um ao outro, como fazia na fase de namoro, de noivado. E essas declarações e elogios são combustíveis para um relacionamento conjugal, né? A gente precisa manter a chama do nosso casamento. E é isso que Cantares vem nos falar, né? Nos ensinar sobre isso. A poesia para uma vida em amor conjugal, né? A nossa revista cita esse tópico, e lá no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: como és linda, amada minha, como és linda. Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade, né? Os olhos de uma pomba, né, era sinal de profundidade e paz. Significava isso. Coisa linda, né? Salomão ter escrito isso, ter elogiado sua esposa com os olhos de uma pomba. O noivo volta toda a atenção para a beleza e ele destaca sua postura ereta, singular, e compara uma torre de guerra do rei, seu pai, né? Compara a mulher como a torre de guerra, né? do seu pai Davi. Então, é muito lindo, né? Tudo. Esse livro é muito lindo. Diz assim, lá no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: desperta, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre seu jardim e coma, entre no seu jardim e coma seus frutos deliciosos. Depois que o marido elogia a sua esposa responde, né? Que venha o vento, né? Aquele vento de amor, de carinho, de romance, e entre no jardim, se deliciem, né? Se deliciem com todo esse amor, com tudo isso que é proporcionado para eles. Então, a noiva, ela ora para que os ventos da vida a tornem cada dia mais bela, amável e desejável para o seu noivo, né? E uma plena celebração de casamento, né? Antes era noiva e agora ela é esposa, né? E continua esse romantismo todo, essa valorização, né? Do elogio, da atenção, do olhar. A gente precisa olhar para a pessoa que a gente ama, a gente precisa admirar,
né? A gente precisa elogiar, a gente precisa manter essa chama acesa, né, do nosso casamento. E finalmente, né, o que é que a gente aprende com o Cântico dos Cânticos, né? Sempre estudar, o casal deve sempre estudar esse livro, né? Junto com seu cônjuge, o casal junto estudando, né? Bem como noivos e namorados também devem, né, seguir, né, tudo isso, né? A fim de ter a inspiração para viver uma vida conjugal pura e saudável. Vamos elogiar nossos cônjuges, nossos noivos, nossos namorados. Vamos fazer da nossa relação uma celebração, né? A celebração do amor. Isso, gente, vale a pena. Vale a pena nutrir. O amor é uma planta que a gente vai cuidando, que vai nutrindo, que vai protegendo. Então, o nosso amor, né? O que Deus faz conosco é exatamente isso. E a gente deve fazer para a pessoa que a gente ama. Aqui em Cantares, ele tem esse lado romântico, é um poema, é uma poesia mesmo. Ele tem esse lado romântico, esse lado maravilhoso, né? Esse lado à flor da pele, né? Mas com o coração ardendo e cheio de amor. Então, este é o amor que Deus quer que nós vivamos, né? E que Deus nos abençoe. Leiam Cantares, estudem Cantares, procurem falar um para o outro. Quando estão lendo Cantares, o noivo fala, aí o marido lê. A noiva fala, aí a esposa lê. É muito interessante, é muito gostoso. A gente começa a rir e depois a gente acaba nos beijinhos, né? É muito bom, uma experiência maravilhosa, viu? Eu recomendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sua sabedoria, que a sua palavra venha encher as nossas vidas e com certeza nós seguindo o que a Bíblia nos ensina, nós seremos pessoas muito melhores servos, melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores namoradas, melhores noivas, melhores irmãs, melhores cunhadas. Nós seremos melhores, porque Deus, Ele só quer o melhor de nós. Terminamos hoje os livros poéticos e na próxima semana nós iniciaremos uma nova revistinha que vem abordar as cartas do apóstolo Paulo. Que delícia, né? Nós vamos abordar as cartas do apóstolo Paulo. Vai ser muito bom, porque estamos vivendo um momento muito difícil nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e as cartas de Paulo vêm nos trazer, vai adicionar muito para a nossa vida, para poder nós enfrentarmos tudo o que vem acontecendo nos últimos dias. Então, que Deus nos abençoe, né? Que Ele venha cada dia mais nos encher com o seu amor e com o seu espírito. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, que tens feito por nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta aula, obrigada pela Bíblia, obrigada pelo livro de Cantares. Obrigada, Senhor, por esse amor incondicional, esse amor que cuida, esse amor que olha, esse amor que toca. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de relacionamentos. Abençoa cada relacionamento da nossa igreja. Abençoa, Senhor, cada casal, cada casamento, cada noivado, cada namoro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sermos a esposa, a namorada, a noiva, o esposo, o namorado, o noivo que Tu queres, meu Pai. Porque estando dentro da Tua vontade, nós estamos, Senhor, no caminho certo para a felicidade. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Que sejamos, Senhor, de acordo com o Teu coração.
porque assim nós queremos. É para isso que nós vivemos, Senhor, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.